Fala meus filhos, fala minhas filhas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e eventualmente muito boa madrugada para você que está aí também. Então vamos embora, vídeo 3 de ondulatória e nós vamos falar sobre as ondas periódicas, isto é, aquelas ondas que se repetem em intervalos de tempos iguais, certo? Mais do que isso, essas ondas periódicas, elas, ao se propagarem em um meio, isto é, veja que eu não diferencio o meio material de um meio imaterial. Portanto, eu me refiro agora a todas as ondas, sejam elas mecânicas ou ainda eletromagnéticas, tanto faz. Então, quando elas se propagam em um meio, elas percorrem uma distância ΔS, elas percorrem uma distância d, equivalente ao seu comprimento de onda ao executarem um ciclo completo. E por isso mesmo, o intervalo de tempo desse deslocamento para ela vencer essa distância d, essa distância ΔS, gasta-se exatamente o mesmo tempo para ela completar uma oscilação, para ela executar um ciclo. E por isso, esse tempo receberá a designação de período. Tempo gasto para executar um ciclo. É exatamente o recorte que faremos para ela se propagar por uma distância d. Então, imagine que nós temos aqui uma corda de azul. Ela estava retinha, horizontal. Vou pegar ela, ó, vou perturbá-la na vertical e essa perturbação se propaga ao longo do corpo da corda na horizontal. Vamos, portanto, classificar essa onda baseado na ondulatória 1. Classificar ela quanto à sua natureza, quanto à direção e ainda quanto à dimensão. Esta é, portanto, uma onda mecânica, porque ela, a ilustrada aqui no quadro, é uma onda mecânica, porque ela se propaga em um meio material palpável, em um meio material que é a corda. Ela se propaga ao longo do corpo da corda. É, portanto, uma onda mecânica. Além disso, é também uma onda transversal, uma vez que eu perturbei na vertical e a propagação foi na horizontal. Perturbação e propagação com direções perpendiculares entre si caracteriza para a gente uma onda transversal. E mais, essa onda se propaga ao longo do corpo da corda, ao longo da linha que descreve a corda. Portanto, tem uma única dimensão, unidimensional. Ela não se propaga em uma superfície, que seria bidimensional, ou no espaço, que seria tridimensional. Sacou a ideia? Onda mecânica, transversal, unidimensional. Ao perturbar, essa perturbação vai avançando no corpo da corda, perturbação que se propaga é uma onda, e eu destaquei para vocês alguns pontos importantes dessa onda. Há de se perceber primeiro a linha média, que está aqui no meio, ó, e da linha média para o ponto mais alto eu chamo de amplitude, assim como da linha média para o ponto mais baixo eu também chamo de amplitude. Essas amplitudes da linha média para cima e da linha média para baixo têm o mesmo valor. Para diferenciá-las, bem no popular, para diferenciá-las, amplitude positiva e amplitude negativa. Não se preocupe com isso. Os valores serão iguais e por uma convenção, o de cima é mais, o de baixo é menos. Pronto, resolvi o seu problema. Eu quero que você compreenda a linguagem direta, tá certo? Além disso, eu tenho os pontos mais altos da onda, os pontos B, C e D, que são chamados de cristas. E claro, também tem os pontos mais baixos da onda, E, F e G. Esses são os vales, ou, se você preferir, as depressões. Fato importante é que a distância entre dois pontos iguais e consecutivos em uma mesma onda configura para a gente o comprimento de onda. Vou repetir, a distância entre dois pontos iguais e consecutivos configura para a gente o comprimento de onda. Portanto, deixa eu pegar meu pilotinho laranja, por exemplo. A distância entre duas cristas iguais e consecutivas é um comprimento de onda.
O mesmo se aplica à distância entre dois vales consecutivos. Então, olha só, distância do ponto B para o ponto C, assim como do ponto C para o ponto D, revela para a gente um comprimento de onda, beleza? Um comprimento de onda, cujo símbolo é uma letra grega chamada de lambda. Aos nossos olhos ocidentais e modernos, se assemelha a um Y de cabeça para baixo. Sacou a ideia? Isso eu também posso afirmar para a distância entre dois vales, a distância entre duas depressões. Se são dois pontos iguais e consecutivos, essa distância configura para a gente um comprimento de onda. Como eu já tinha dito em vídeos anteriores e poderei provar quando chegarmos na equação de Taylor, a velocidade de propagação de uma onda só depende do meio no qual ela se propaga. Esta onda em questão sempre se propaga ao longo do corpo da mesma corda. Logo, se ela se propaga sempre no mesmo meio, a sua velocidade é sempre a mesma. Então eu tenho aí uma única velocidade, a velocidade de propagação na corda é constante. Logo, o movimento é uniforme. E se o movimento é uniforme, a velocidade é o espaço percorrido sobre o intervalo de tempo. Quando o espaço percorrido equivale ao comprimento de onda, então pegamos o recorte do ponto B para o ponto C. O espaço percorrido foi o comprimento de onda. E o tempo que se passou foi o tempo para sair de uma crista, chegar a um vale e mais uma vez a uma crista. É o tempo para a onda se repetir de crista para crista. Então, nós podemos dizer que a velocidade de propagação vai ser o espaço percorrido, comprimento de onda, sobre o intervalo de tempo. E o intervalo de tempo para ela se repetir, para concluir um ciclo, é o período. Então a gente tem aqui, ó, velocidade é o comprimento de onda sobre o período. E um pouco mais do que isso, puxe pela sua memória, não é novidade, lá em movimento circular, que também é um movimento periódico, né? Um movimento circular uniforme que se repete em intervalos de tempos iguais. Nós já dissemos que frequência é o inverso do período. Frequência é o inverso, deixa eu ajustar aqui, do período. Frequência é o inverso do período. Enquanto o período é o tempo gasto para completar ciclos, frequência é a quantidade de ciclos completados num determinado tempo. Isso significa dizer que, onde eu tenho período dividindo, eu posso escrever frequência multiplicando. Onde eu tenho período dividindo, surge, portanto, a possibilidade de colocar frequência multiplicando. E aí chegamos na principal equação da ondulatória. É logo no começo, é simples, é pequena, mas sem sombra de dúvidas, ela é a fórmula mais importante de toda a ondulatória. Tem muitas equações, muitos fenômenos que a gente vai estudar para frente, mas sem sombra de dúvidas, esta aqui é a equação, é a fórmula mais importante. Velocidade é o produto da frequência pelo comprimento de onda, beleza? Ou ainda, se você preferir, comprimento de onda sobre período, chega no mesmo resultado, certo? Pensando nisso, já que a gente acabou de falar de algumas grandezas, é importante definirmos as unidades de medida de cada uma delas no SI, no Sistema Internacional. Comprimento de onda, ainda que seja de uma onda, é um comprimento. Portanto, a medida de comprimento é o metro. Para o intervalo de tempo, período, apesar de ser um intervalo de tempo especial, é um intervalo de tempo para completar um ciclo completo, ainda é tempo. E se ainda é tempo, nós mediremos em segundos. Tá? Unidade de medida, segundo. Wendel, e a frequência? Bem, frequência é o inverso do período. Se o período é em segundo, frequência é 1 sobre segundo. 1 sobre segundo. Essa unidade, 1 sobre segundo, também pode ser descrita como RPS. RPS, rotações por segundo, né? Fazendo um link com o movimento circular, quantas voltas ela dá
em um segundo, em determinado tempo, ela é mais carinhosamente conhecida como Hertz, em homenagem aí a um físico alemão com diversos trabalhos relevantes. Símbolo Hz. Frequência em Hertz, símbolo Hz. E como é que fica a velocidade? Bem, velocidade, estamos carecas de saber. Comprimento pelo tempo. Então é metro por segundo. Metro por segundo. Unidade de medida da velocidade, seja de uma onda ou de uma partícula, um corpo qualquer no sistema internacional. Bem, fugindo um pouco da ondulatória padrão e já pensando um pouco na mecânica quântica, embora a mecânica quântica não seja programa do Enem, principal prova do vestibular do país, vem em algumas questões embutidas esse conceito, que é importante você dominar. A fórmula nem tanto, mas o conceito é importante você conhecer. Algumas questões teóricas de ondulatória, quando você conhece esse conceito, torna-se muito mais fáceis. Então, a energia que uma onda, em especial as ondas eletromagnéticas, carregam consigo, são diretamente proporcionais às suas frequências. Portanto, quanto maior a frequência de uma onda, maior a energia que ela carrega. E claro, quanto menor a frequência da onda, menor a energia que ela carrega, que ela transporta, certo? Vamos pensar um pouco. Lembre que a gente falava das ondas eletromagnéticas lá no vídeo ondulatória 1. E eu elenquei em ordem para vocês. Farei de novo, dessa vez apenas verbalmente, para não estar escrevendo de novo a mesma informação, né? Em ordem crescente de frequência, tá? A gente tem ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, aí vem o espectro visível, as 7 cores básicas do arco-íris, vermelho, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. Em seguida, ultravioleta, raios X e raios gama. Quanto mais para baixo nessa listagem, maior a frequência. Por tabela, maior a energia que essa onda carrega, transporta consigo. Então eu poderei escrever aqui que a energia é proporcional à frequência. E claro, para transformar uma proporcionalidade em uma igualdade, se faz necessário inserirmos uma constante. Essa constante os físicos chamam de constante de Planck, tá certo? Constante de Planck, de Max Planck, tá certo? Brilhante, matemático e físico. Então, com essa equação aqui, você é capaz de calcular a energia. HF, energia que a onda transporta, frequência da onda e a constante de Planck. Transformando proporcionalidade em igualdade, se faz necessária a inserção de uma constante. Se a sua vibe é o SSA3, vestibular seriado para os terceiros anos do ensino médio em Pernambuco, vai valer a pena você saber da equação. A gente vai ter aula, né, vídeos específicos para a física moderna. Mas se a sua vibe é o Enem, basta você saber que a energia é proporcional à frequência. E existem outros vestibulares no país, e hoje nós temos alunos de alguns outros estados que não somente Pernambuco, somos de Pernambuco. Você que é nosso aluno de fora sabe disso. E aí vai ser importante para você conhecer também a equação com profundidade no tempo devido. Mas diante disso você já está avisado a partir de agora, certo? E aqui a gente tem a equação de Taylor. Wendel, para que ela serve? Bom, ela serve com dois propósitos. Primeiro, até o presente momento, você agora já sabe que pode calcular a velocidade de uma onda baseado nos parâmetros, baseado nas informações da onda. Você calcula a velocidade da onda conhecendo o comprimento de onda, período da onda e frequência da onda. Informações da onda. Mas se você quiser calcular a velocidade de uma onda, especialmente uma onda que se propaga em uma corda, portanto uma onda mecânica transversal unidimensional, tá? Com as informações não mais da onda, mas com as informações do meio no qual ela se propaga, também é possível. Então montei um esqueminha. Imagina que aqui, ó, com uma corda de violão, a corda está presa nas duas extremidades e ela estava esticadinha.
Corda azul estava retinha. Aí você perturba essa corda, promove um pulso, esse pulso se propaga ao longo do corpo da corda, está representado uma parte do pulso aqui no quadro, ele se propaga de uma extremidade à outra com velocidade V. E aí, nesse pulso, eu resolvi destacar aqui, ó, a parte circular do pulso, tá certo? Aqui o seu centro, o centro da curva descrita na corda pelo pulso, distância do centro para qualquer parte é o raio, tá? O nosso esquema, naturalmente, não está em escala, está fora de escala, mas é para atender melhor o nosso propósito, para a gente poder enxergar melhor. A inclinação está aqui, ângulo θ. Esses ângulos serão muito pequenos, certo? Muito pequenos mesmo, isso fará diferença na hora do nosso cálculo. E eu ilustrei aqui, ó, as trações. Wendel, como assim tração? Ora, se a corda está presa nas suas extremidades, ela está tracionada. Lembra do violão não fica presa? Quando você começa a afinar o violão, esticar a corda do violão para afinar, você está aumentando a tração na corda. Então tem tração atuando nela. De modo que se você estica a corda demais, a corda do violão parte. Não é assim? Muito bem. Então eu tenho aqui as trações. E prova-se por geometria que esses ângulos aqui de dentro, ó, θ, são iguais a esses ângulos aqui de fora, θ também. Bom, essa tração T, essa tração T, ela tá inclinada. Então eu vou projetar essa tração na vertical. Ela está inclinada, eu vou projetar ela, eu vou rebater ela para a vertical. Então eu vou ter aqui uma tração T na vertical, tração T na vertical é TY, a mesma coisa acontece aqui, ó. Rebatendo essa tração para a vertical, vou ter aqui TY. Claro, Wendel, vai ter tração na horizontal? Vai também, só que ela não vai servir para o nosso propósito. Então eu nem vou desenhar ela, porque o desenho já está arriscado até demais, tá certo? Então temos ali a nossa traçãozinha TY. E aí, veja, se esse ângulo aqui em cima é θ, esse cara aqui embaixo também vai ser θ, porque eles são alternos internos. Esse cara daqui também é θ. A mesma coisa eu poderia dizer, ó, para esse ângulo aqui. Esse cara aqui também é θ. Muito bem. Como a trajetória do pulso é uma trajetória curvilínea, é uma trajetória circular, veja o que eu vou lhe dizer. Vou fazer a dedução aqui de preto. A resultante das forças em um movimento circular uniforme é a força centrípeta. Então, força centrípeta vai ser igual à resultante. A resultante equivale às forças que apontam para o centro. Quais são as forças que têm a direção do centro? Duas trações TY. Duas trações TY. Força centrípeta, 2TY. Observe que as trações TY estão opostas ao ângulo θ. Estão opostas ao ângulo θ. E pela decomposição vetorial, decomposição de forças, as forças que estão opostas aos ângulos, apoiado na geometria, ficam relacionadas com a função seno. Então eu poderei dizer que a tração TY é o produto T que multiplica o seno do ângulo de inclinação, T seno de θ. A força centrípeta, por sua vez, é mv ao quadrado sobre r. Isso vai ser igual a 2 vezes TY. E TY é T seno θ. T seno θ. Muito bem. Para calcular o arco de uma circunferência, nós aprendemos lá na geometria, para calcular um arco de circunferência, a gente faz o produto do ângulo que o arco forma pelo raio. Então, olhando para a figura, olha o arco formado. Qual é o ângulo? O ângulo 2θ vezes o raio. Então, olha só. O arco formado vai ter um comprimento L, é o comprimento desse arco aqui, ó, de circunferência, L, comprimento do arco, vai ser igual ao produto do ângulo, 2θ,
2θ vezes R. Isso significa dizer, isolando R, que R, o raio da trajetória, é o comprimento dividido por 2θ. É o comprimento do arco dividido por 2θ. Vou transportar isso para a nossa equação principal. Então vai ficar mv² sobre, no lugar do raio, L sobre 2θ. L sobre 2θ. E isso vai ser igual a 2 vezes t. Como esses ângulos são muito pequenos, tem uma relação entre eles. Para ângulos que são pequenos, o seno do ângulo é aproximadamente igual ao próprio ângulo. O seno do ângulo é aproximadamente igual ao próprio ângulo. Bom, quando você pensa em seno de 30, que é 0,5, é 1/2, o valor do ângulo 30 para o seu seno, 0,5, é bem distante. Mas quando esses ângulos são muito pequenos, o valor do seno e do ângulo são muito próximos, são aproximadamente iguais. Então, no lugar de seno de θ, eu vou escrever simplesmente θ. Simplesmente θ. E claro, agora eu vou começar a arrumar, porque estamos chegando perto da equação de Taylor que nos permite calcular a velocidade da onda somente em função dos parâmetros, das informações do meio no qual ela se propaga. Fração sobre fração, vou repetir a primeira, mv², que multiplica o inverso da segunda, 2θ sobre L. Isso vai ser igual a 2 vezes t vezes θ. Vamos começar os cancelamentos? Bora sim, bora! Primeiro e antes de mais nada, θ com θ, foi embora. E agora, Wendel, agora, deixa eu pegar aqui o azul, agora 2 com 2, foi embora. O que restou pra gente a partir daí? M sobre L, que multiplica V² é igual a T. M sobre L, que multiplica V² é igual a T. Há uma grandeza que eu vou chamar de densidade linear da corda. A densidade linear da corda é a quantidade de massa que existe em função do comprimento. De modo que, em um dado comprimento de corda, se ela tiver muita massa, ela vai ser uma corda grossa. E, claro, se em um dado comprimento da corda ela tiver pouca massa, ela vai ser uma corda fininha. Concorda comigo? Então, este é o conceito de densidade linear. E essa densidade linear, vou simbolizar ela por uma letra grega, é a quantidade de massa em função do comprimento. Vou simbolizar ela por uma letra grega chamada de Mi. A mesma letrinha que ilustra para a gente o coeficiente de atrito. Então, olhando para a nossa equação, onde houver a razão massa por comprimento, isso aqui é, na verdade, a densidade linear. A densidade linear, que está multiplicando o V², passa para o outro lado dividindo. E se eu tirar o quadrado do V, passa a raiz. Então, V vai ser igual a raiz quadrada da tração pela densidade linear. Aqui está a nossa equação de Taylor. Deixa eu destacar isso aqui, por exemplo, de verde. Equação de Taylor. E Wendel, por que essa equação deixa claro que a velocidade da onda só depende do meio no qual ela se propaga? Vamos nessa? Não depende de nenhuma informação da onda. Velocidade da onda é a tração, não que a onda está submetida, mas que o meio, a corda onde a onda vai se propagar está submetida, dividido pela densidade linear. Quem é essa densidade linear? É a razão da massa da corda pelo comprimento da corda. Então a velocidade só depende das informações do meio da corda no qual a onda se propaga.
Então, é uma forma que nós temos de te demonstrar que a velocidade de uma onda só depende do meio no qual ela se propaga. Beleza, meus filhotes? Então, fechamos aqui com todos os detalhes. Ondulatória 3, estudo das ondas periódicas, certo? Claro, você não precisa saber contar essa história, mas o meu papel não é pedir a você que acredite em mim. Gente, a fórmula é essa, é assim, tenha fé. Não, ciência se faz com provas irrefutáveis. Então eu demonstrei a equação para você, foi trabalhosa, foi, mas você precisa saber da fórmula, tá certo? Agora, ondulatória 4, nós vamos resolver exercícios. Beijo grande, até já já.